Os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Essa é uma frase motivacional que é atribuída ao Walt Disney, mas tem 1 milhão de frases como essa espalhadas pela internet. A ideia dessas frases motivacionais todas é mais ou menos a mesma. Tudo é possível, desde que você se esforce bastante, porque só o esforço é suficiente para realizar os seus sonhos. Mas será que é isso mesmo? Será que o esforço é o segredo do sucesso? É isso que a gente vai discutir hoje. Eu acho muito engraçado que essas frases motivacionais fiquem culpando as pessoas pelos problemas delas. Pra mim, dizer que você não se esforçou o suficiente e é por isso que você não tem sucesso é bem mais negativo do que positivo, mas aparentemente muita gente gosta disso. Não é à toa que num momento como esse, em que o mundo tá passando por uma crise econômica enorme provocada pelo coronavírus, o mercado de coach tá super aquecido. Tem muita gente procurando os conselhos dos coaches, mas também tem muita gente querendo virar coach. E me entendam bem, eu não tô dizendo que coach não funciona, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para dizer sobre isso. E também não tô dizendo que o esforço não é importante na sua jornada pelo sucesso. É claro que ter inteligência emocional e se dedicar no seu trabalho, acreditar nos seus sonhos, são coisas importantes sim. O que eu tô criticando é o discurso de que basta se esforçar para conseguir realizar os seus sonhos, porque não funciona assim o mundo. Aliás, esse discurso de que o esforço é o segredo para o sucesso tem um nome que muita gente agora tá com medo de dizer para não ser criticada, mas chama meritocracia. O significado já tá na própria palavra, consegue o que quer quem merece. Mas quem merece sucesso? Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Alguns anos atrás esse áudio ficou muito famoso, e nele a moça faz algumas perguntas que eu pretendo responder aqui. Até porque tem gente que acha que ele é engraçado, mas compartilha frases como aquela que supostamente é do Walt Disney. Vamos começar essa análise pelo que gerou indignação nela, o merecimento. Ela disse que o pai deu um emprego pra ela, mas que se ela não tivesse se esforçado, ela já teria sido demitida. Então ela mereceu sim o trabalho. E eu não duvido que ela esteja falando a verdade. Pode ser mesmo que no caso da empresa do pai dela, ela realmente teria sido demitida se ela não trabalhasse direito. Pode ser que ela fosse realmente a melhor candidata para ocupar aquela vaga. Eu não sei. Mas ela não consegue perceber que o fato do pai dela ter uma empresa facilitou sim a vida dela, e isso é um privilégio. Nesse caso, se aparecesse uma pessoa com exatamente as mesmas qualificações que ela, muito provavelmente essa pessoa não conseguiria o emprego. É muito claro que tendo candidatos com as mesmas qualificações, o pai preferiria dar o emprego para a filha. Ou seja, mesmo tendo as mesmas qualificações, o mesmo merecimento, quem conseguiu o emprego foi quem era filha do dono. Isso quer dizer que ser filho do dono da empresa é com certeza um privilégio. Aí pode ser que alguém venha me dizer: "Ai, Ana, mas você não tá levando em consideração o esforço do pai dela." Quem usa esse argumento tá dizendo que o merecimento é retroativo, então ela merece mais o emprego porque o pai dela se esforçou para conseguir a empresa. Não dá para negar que existe sim uma lógica nesse argumento. Mas vocês lembram como que começou essa história de meritocracia? Para entender isso, a gente tem que voltar na Revolução Francesa. Nessa época, os burgueses, que é o nome que passou a se dar para os comerciantes ricos que não faziam parte da nobreza, estavam lutando junto com o povo para acabar com os privilégios que se davam aos nobres. Eles não queriam que os nobres tivessem acesso a coisas que ninguém mais tinha só porque eles nasceram em determinada família. Entre outras coisas, eles não queriam que um filho governasse só porque o pai dele era governante. Até porque isso podia gerar governantes extremamente incompetentes. A ideia é que as pessoas deveriam conseguir as coisas não por herança, mas por merecimento. Daí o nome meritocracia. Só que com o tempo os burgueses começaram a ter privilégios que antes eram exclusivos da nobreza. Muitos donos de fortuna hoje são ricos porque herdaram esse dinheiro. Eles são escolhidos para administrar uma empresa porque são filhos do antigo administrador. E é exatamente essa lógica que lutaram para derrubar na França. Isso não quer dizer, claro, que os herdeiros sejam incompetentes, só quer dizer que não foi a competência deles que colocou eles na posição que eles estão. Da mesma forma, muitos reis conseguiram as posições que ocupavam derrubando o antigo governante em uma guerra. Ou seja, de certa forma, ele tinha um mérito militar e um mérito político para conseguir reunir um monte de gente em torno dele. Mas todos os descendentes desse rei que governaram depois dele não tinham esse mérito, mesmo que alguns governassem até melhor do que o rei original. O problema da meritocracia é justamente uma coisa que a moça falou no áudio que virou piada. O que faz quando o pai da pessoa não tem uma empresa para dar um emprego para ela? Ela depende só do esforço? Mas quanto esforço? Vamos voltar naquela frase do início do vídeo. Os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Tá bem,
Mas às vezes não falta coragem, falta dinheiro. Vocês já viram aquele filme Que Horas Ela Volta? Eu adoro esse filme e eu acho que ele é super importante para mostrar o preconceito de classe no Brasil, né? Mas eu vou resumir aqui um pouquinho da história para quem não conhece. É assim, a Val é uma mulher nordestina que se muda para São Paulo para dar uma vida melhor para a filha dela que ficou no Nordeste. Ela consegue um emprego de empregada doméstica e todos os meses ela manda dinheiro para a filha dela, que chama Jéssica. Quando a Jéssica cresce, ela decide que vai prestar vestibular para arquitetura na USP. Então ela vai para São Paulo, divide o quartinho de empregada com a mãe dela, que mal tem espaço para uma pessoa, porque a mãe dela é obrigada a morar no trabalho. E a partir daí gera uma série de conflitos que eu não vou comentar, porque o filme é muito interessante e eu quero que vocês assistam. E de toda forma, já chegou no ponto que eu quero comentar. Fica muito claro que a Jéssica se esforçou para atingir o sonho dela, que era passar no vestibular de arquitetura. E isso, claro, exige mérito. Mas será que todo mundo teria condições de dar esse passo? Será que é só estudar? Não, né? Ela teve que ir para São Paulo. Para ir para São Paulo, ela teve que ter dinheiro para pagar a passagem. E ela se hospedou no quartinho de empregada com a mãe dela. Então ela tinha que ter uma mãe que morasse em São Paulo, ou enfim, um lugar para se hospedar em São Paulo, que nem todo mundo tem. Ou seja, depende não só do mérito e do esforço de fazer um vestibular em São Paulo, mas também do dinheiro para pagar a viagem para São Paulo e ter um lugar para ficar. Isso quer dizer que pessoas que não têm dinheiro e que não têm condições de fazer essa viagem têm menos mérito do que a Jéssica? Ou então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que precisa saber uma língua estrangeira para conseguir um emprego. Será que todo mundo tem condição de aprender uma língua estrangeira? É claro que hoje, com a internet, existem 1 milhão de possibilidades de aprender o idioma de forma gratuita. Só que nem todo mundo tem acesso à internet. Hoje, no Brasil, 26% das pessoas não têm acesso à rede. E às vezes elas até têm acesso, mas a uma internet limitada. Aqui no Brasil, 79% das pessoas que moram no campo e 53% das pessoas que moram na cidade só têm acesso à rede móvel, que é limitada. Isso quer dizer que a maioria das pessoas fica restrita às redes sociais e não tem como aproveitar a maioria das oportunidades que a internet traz. Então não é só ter coragem para realizar um sonho, é preciso ter oportunidade. E é a gente que tem que cobrar do governo que providencia oportunidade para todas as pessoas. Uma coisa que todo mundo pode começar a fazer é parar de compartilhar esse tipo de mensagem que diz que é só ter coragem para conseguir tudo o que quer. Ao invés disso, compartilha esse vídeo para mostrar para todo mundo que meritocracia não existe e que para ter sucesso precisa ter muito mais do que esforço. Se você gostou do que eu disse aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as discussões que a gente faz todas as semanas. Eu te vejo no próximo debate. Até!